Olá, amigos. Falando Sério está começando. Em 180 dias entra em vigor, mais especificamente em outubro, desde a promulgação da lei, a lei que dá direitos aos empregados domésticos. E para dar alguns esclarecimentos aos uberabenses, nós vamos conversar hoje com o Dr. Kleber de Alcântara Chagas, advogado, vice-presidente do Sindicato Patronal dos Empregados Domésticos. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Hélio. Como é que fica essa situação agora da relação patrão-empregado, com os empregados domésticos tendo os seus direitos reconhecidos legalmente? Olha, Elton, a gente vai começar agora uma nova fase, né? Tanto para os empregadores quanto para os empregados. Os empregados vão precisar de advogado? Porque os patrões já têm, pelo jeito. Né? Com certeza também, né? Eu acredito que sim, até para poder orientá-los, né? Com relação à questão dos seus direitos. Mas acredito que logo vai se estabelecer uma relação aí entre empregado e empregador, uma relação como se fosse hoje uma empresa e o seu empregado. Porque, na verdade, essa lei ela veio para poder complementar, ajustar a questão, porque antigamente os empregados domésticos, muito antes, né, na época de Getúlio, né, eram escravos, né? Eram senzalas, né? Mas agora, acredito eu que vai, assim, embora já há algum tempo já vem valorizando o empregado dentro de suas casas, né? Venha complementar a oportunidade do empregado ter seus direitos também. O senhor acha que a lei é justa ou tem alguma coisa que ficou para trás? Não, acredito que essa lei realmente ela veio equiparar, veio balancear entre as duas partes. Eu acredito sim que essa lei é justa, porque na verdade hoje você tem um empregada na sua casa, praticamente você dá a chave da sua casa para ela cuidar, então é uma responsabilidade muito grande. E hoje quem trabalha fora, a gente precisa realmente de um apoio para poder cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus entes, né, os seus pais que estão lá, tem muitas pessoas que estão acamadas, e essas pessoas vêm e cuidam com carinho do seu âmbito familiar. O senhor fez uma referência até interessante em relação à empregada doméstica, que é o fato de a patroa normalmente entregar a chave da casa para a empregada doméstica. Já havia essa valorização a esse tipo de profissional ou a lei virá fazer com que haja valorização efetiva desses trabalhadores? Olha, muitos empregadores sim valorizavam sim seus empregados, mas assim, acredito que essa lei realmente agora veio para poder dar mais força a essa relação, tanto de um quanto do outro. Quais são os direitos realmente dos trabalhadores domésticos? Aliás, nós falamos trabalhadores domésticos, mas parece-me que em Uberaba estamos falando exclusivamente de empregadas domésticas. Sim. Hoje aqui na nossa região de Uberaba, posso citar Uberaba mesmo, nós temos aproximadamente quase 6.000 empregadas domésticas. Isso aí sem contar as outras pessoas que trabalham no âmbito doméstico, que são motoristas, cozinheiras e etc. A relação que... Mas nós temos homem como empregado doméstico realmente em Uberaba? Sim, existem homens também, porque o motorista dentro do âmbito doméstico, ele é um empregado doméstico. Ele não é motorista, ele é empregado doméstico. Ele é empregado doméstico. Como é que fica? Não dá um conflito de legislação sobre a questão de direitos? Não, nesse caso não. Porque ele é um motorista que tem que ser profissional. Sim. Para ser um motorista empregado doméstico. Sim. Mas o registro dele é como empregado doméstico. Como empregado doméstico. Motorista, empregado doméstico. Mas ele tem perdas em relação à categoria motorista? Tem. Depende como ainda não há uma convenção coletiva na nossa região, que vai futuramente, provavelmente, estabelecer cargos que poderão ter valores diferenciados para essa função. O senhor acha que isso virá a acontecer em breve ou não? Sim. Ou continuará todo mundo nivelado com salário mínimo? Nesse primeiro momento, eu acredito que vai ficar equiparado, vai ficar nivelado. Mas o sindicato das empregadas domésticas, das empregadas, estão se movimentando para poder... O senhor já conhece essa movimentação ou Sim, está só na expectativa? Não. Já ouviu o barulhinho da movimentação? Já, com certeza. As empregadas já estão se movimentando nesse sentido para que elas
também fortaleça a classe delas também. Já tem uma data base definida ou Ainda será não. objeto de negociação? Não, será objeto de negociação da convenção coletiva. Mas não houve ainda um aceno por parte do Não, ainda dos não. empregados domésticos? Não, ainda não. Mas nós estamos já adiantando com eles para a gente poder estar regulando essa relação. O que é que os patrões pretendem oferecer? Olha, nesse primeiro Porque, momento... veja bem, normalmente em qualquer relação patrão-empregado, o patrão fica na retaguarda esperando ver o que o empregado vai pedir para só aí se manifestar. Os patrões dos empregados domésticos têm algo a oferecer nesse momento? Olha, nesse momento, a princípio, nós vamos ter que cumprir a lei. Mas aí E é a obrigação, lei, né? com certeza, nós vamos estar cumprindo essa lei. Porém, vai ser colocado na mesa de negociação as opções que a gente poderá oferecer, né, também para o empregado. Porque hoje a gente sabe que existem outras convenções aí, que elas prevêem, vou te citar uma questão, a questão do assistência médica, né, um plano de saúde, que às vezes tem convenções aí que são obrigatórias, a questão do plano de saúde, a questão da cesta básica, né? Isso aí tudo vai ser objeto futuro de estar a gente pactuando isso aí. O senhor tem uma perspectiva de início dessa negociação entre os dois sindicatos? Eu acredito que nesse segundo semestre poderá haver, sim, realmente uma pactuação disso aí. Como vice-presidente do sindicato patronal, obviamente o senhor é um patrão. Sim. Tem O senhor tem mais de um empregado doméstico? Tem 2 funcionárias. 2 funcionárias. São o quê? Cozinheiras? São cozinheiras e cuidadoras dos meus filhos. Cozinham bem? Cozinham bem. Quem ousa reclamar, né? Quem Com ousa certeza. reclamar, né? Há uma valorização natural, né, da empregada doméstica em Uberaba, independentemente de legislação. Ou eles continuam trabalhando mais de que 8 horas, ganhando menos de salário mínimo? Não, é assim, aqui em Uberaba é valorizado. Hoje a média salarial aqui, eu posso te dizer que elas não ganham menos que 1,5 salário, praticamente é mais ou menos nessa base aí. Agora, algumas patroas dizem que o difícil é encontrar uma empregada doméstica, entre aspas, confiável. Quando se fala confiável, não está se falando propriamente de desvios de conduta, né? Mas de alguém que realmente cuide da casa, efetivamente, porque patroa é aquele negócio, né? Quando ela mesma arruma, às vezes ela não se preocupa com o vaso fora do lugar, uma poeirinha aqui, mas quando tem a empregada, ela começa a fiscalizar, a marcar mais em cima, não é isso? Com certeza. Não, veja bem, hoje a empregada, ela tem que fazer por onde também, porque na verdade existe uma contraprestação. O empregador paga, ela tem a contraprestação dela, seria o serviço. E hoje, com essa regulamentação dessa lei, o empregador ele vai poder cobrar mais realmente dessa funcionária, para ela poder desempenhar melhor essa função. Porque assim, antes, eu contratava uma funcionária, hoje não tem, realmente, você citou aí, as empregadas, elas não têm uma qualificação, não tem hoje empresas com esse perfil de treinar essas funcionárias. Acredito eu que com essa legislação, né, que vai surgir várias outras empresas nesse segmento, para que venha treinar, qualificar realmente essas empregadas domésticas para poder trabalhar no seu âmbito familiar. Doutor, lamentavelmente as mulheres também se enveredaram aí pelo mundo do crime. Sim. Né, nos últimos anos, já deixou de ser privilégio dos homens. Com certeza. Qual a cautela que a pessoa deve ter na hora de contratar um empregado doméstico? O que é que o sindicato aconselha? O sindicato pode ser consultado? Ele tem uma listinha negra? Veja bem, essa listinha negra nós não temos, né? Não podemos também. O que nós vamos estar, através do sindicato, nós vamos estar fazendo também lá, tendo um banco, um currículo, né? Um banco de dados com pessoas qualificadas através de empresas que o sindicato está fazendo um convênio para que essas empresas possam treinar, qualificar essas empregadas que têm interesse nesse mercado. Por quê? Porque hoje, com essa lei, ela praticamente virou um funcionário igual de uma empresa. Sim. Então, é natural que ela também tenha qualificação. O sindicato, através do sindicato, ele vai poder estar oferecendo para o empregador informações de que forma? Através de certidões de antecedentes criminais,
né, para que a gente possa estar informando, dando subsídio para que essa pessoa que venha a ser contratada evite realmente, às vezes, uma pessoa que... Claro que a gente torce para que essa pessoa, mesmo que ela tenha um problema que ela pagou por ele, venha novamente se enquadrar na questão social também, na sociedade. No próximo bloco, nós vamos conhecer quais são os direitos dos empregados domésticos. Falando Sério está tratando hoje dos direitos dos empregados domésticos e a relação entre patrão e empregado em Uberaba. E nós estamos conversando exatamente com o vice-presidente do Sindicato Patronal, que é o advogado Kleber de Alcântara Chagas. Doutor, nós falávamos no bloco anterior sobre as cautelas na hora de se contratar um empregado doméstico. Perfeito. Afinal de contas, você vai receber em sua casa alguém certamente desconhecido, né, e entregar a chave da casa para essa pessoa, né? Algumas patroas até evitam de entregar a chave propriamente, né? A empregada, quando chega, tem que bater na porta. Sim. Né? Que tipo de assistência ou orientação o sindicato dará a todos nós na hora de contratar um empregado doméstico e pós-contratado? Haverá alguma assessoria específica? Sim, vai haver. O sindicato, nesse primeiro momento, ele vai poder auxiliar o empregador a fazer uma triagem desse funcionário através de informações para evitar que esse contrato seja feito erroneamente. Nós vamos estar orientando ele no primeiro momento. Ele contratou o funcionário, ele vai levar esse funcionário até o sindicato, ou a documentação desse funcionário até o sindicato. Nós vamos fazer previamente já um contrato das formas que foi pactuado, né, entre as partes, que ele vai colher essa assinatura e estabelecer qual os serviços que ele vai estar atuando no âmbito da residência lá. Posteriormente, as anotações na carteira, de que forma que ele vai anotar posteriormente, e mensalmente o filiado ele vai ter um suporte jurídico, assessoria jurídica do sindicato e contábil. O que seria esse contábil? Ele vai receber mensalmente toda a folha de pagamento, juntamente com todos os recibos, o livro de ponto, para ele poder, porque esses documentos são obrigatórios, não tem jeito, ele vai ter que ter esses documentos, inclusive guardá-los, para que eventualmente, quando for fazer uma rescisão, ele vai trazer esses documentos até o sindicato. Se ele não tiver, nós vamos ter esses documentos arquivados no sindicato também. Mas ele não vai precisar de um contador? Não vai precisar, não. O sindicato se encarregará disso? O próprio sindicato vai se encarregar de toda essa O senhor falou sobre um contrato a ser firmado. Sim. Entre patrão e empregado. Se nós já temos a carteira do trabalho, por que a necessidade do contrato? O contrato vai estabelecer as normas que ambas as partes vão ter que cumprir, os direitos e os deveres do empregado e do empregador. E estabelecer qual atividade que ela vai estar desenvolvendo, horário de trabalho, porque isso aí é uma coisa essencial. Por quê? Porque, eventualmente, para não ter discussão numa ação trabalhista. Mas isso não pode estar na carteira profissional, anotado lá o horário de trabalho? Veja bem, eu aconselho, nós aconselhamos que façam um contrato já estabelecendo todas essas regras. Por quê? Para eventualmente... Dê uma explicação para o nosso telespectador, o porquê dessa cautela do contrato que não existe em outras categorias. Com certeza, é porque amanhã ou depois você precisa de fazer uma viagem e você precisa de acompanhamento dessa empregada. Ela vai falar assim, não, eu não vou poder fazer porque nós não pactuamos isso aí. E a carteira é simplesmente anotação. Então o contrato vai constar. Nas minhas férias para Búzios, você terá a obrigação de acompanhar. Sim. Você veja bem, é necessário que você me acompanhe. Então, está pactuado, então nós vamos ter que cumprir o contrato. Porque na carteira simplesmente você vai anotar para qual empresa que você está trabalhando. E desde quando que você começou, mas o que está pactuado? Horário? Não está. Na carteira de trabalho não tem um campo lá que você coloca o horário de trabalho. Falando, eu quero que a minha funcionária trabalhe de horário X a Y. Tantos dias na semana, porém, pode colocar assim, eu vou trabalhar aqui, eu vou ter folga uma vez por semana, tá, mas 2 domingos eu vou ter que trabalhar. É questão de pactuação no contrato. É importante para que o empregador se resguarde numa futura questionamento do empregado. E quais são os direitos novos desses trabalhadores? Novos pelo seguinte, porque é a primeira vez que eles têm os seus direitos
fixados em legislação realmente. Sim. Hoje, claro, na verdade, ela vai estar em vigor daqui 120 dias, quer dizer, a partir do dia 1º de outubro. Enquanto isso, o sindicato já vai preparando os contratinhos, com certeza, aqueles todos. Casos já consolidados. Com certeza. E ela vai ser obrigatório o recolhimento de FGTS, né, que é 8%, o recolhimento do previdenciário que caiu, reduziu de 11% para 8%, porém o empregado ele vai ter aquela coparticipação dele, que é de 8% a 11%, depende da faixa etária de salário dele. Então, ou seja, se de alguma forma ele ganhou, porque ganhou direitos, mas também vai ter um DXzinho diminuído no salário, porque tem as obrigações que são próprias dos empregados. Dos empregados, isso aí tem, sim. Como em qualquer outra categoria profissional. Outra categoria profissional. Até porque isso que garante a aposentadoria depois. Com certeza, vai ser o benefício dele no futuro, né? Na aposentadoria dele. O empregador vai ter que recolher 3,2%, que na verdade é os 40% antecipado. O governo, o que ele fez? Ele antecipou essa multa, eventualmente, na rescisão. Eu achei isso inteligente. Muito inteligente. Se foi demitido sem justa causa, recebe o dinheirinho na hora. Ele é eventualmente compensado ou restituído ao empregador. Porém, a gente sabe que o governo ele vai estar trabalhando com esse dinheiro. Sem dúvida. Né? Isso aí é dúvida, ele quer dizer, às vezes pode ser que empregado não é uma boa coisa. Mas, e tem também 0,8% que ele vai ter que recolher, que é para o auxílio acidente. Eventualmente o funcionário dentro do âmbito familiar, ele acontece o acidente, ele pode ser solicitado através da Previdência Social esse auxílio, que também já está nesse 0,8%. A questão das 44 horas semanais, que é o direito que ele tem, o adicional noturno, que é do período das 22 às 5 da manhã, com adicional de 20%. Hora extra em dobro? Hora extra, 50%. Isso eventualmente for compensado. Claro que nesse primeiro momento, as 40 primeiras horas dentro do próprio mês, se ele fizer 40 horas dentro do mês, se ele conseguir, o trabalhador, né, o empregador conseguir dar essa compensação nesse próximo mês, ele vai ficar isento desse pagamento. Se ele não pagar, se não compensar, ele vai ter que pagar essas 40 horas, até 40 horas. Passado de 40 horas, ele vai poder compensar durante um ano, um banco de horas. Pode-se fazer um banco de horas, que acima de 40 horas no mês. Sim. Então, ele fez 80, 40 horas ele pode compensar durante o ano. As outras 40, se ele não der conta de compensar no mês, ele tem que pagar. A questão vai ter o auxílio creche também, né? Auxílio família, que é mais ou menos... Até juiz tem, né? Pois é, até os nossos magistrados. Até o valor de R$ 37,00 até o menor que tenha 14 anos. Qual que é o valor? R$ 37,00, de R$ 27,00 a R$ 37,00 mais ou menos. Depende da faixa etária do valor do salário do empregado. É como estará numa creche que obviamente é pública. Sim, né? Sim. Mas você tem que... O gasto de mensalidade não que existe, também né? vai poder compensar na contribuição previdenciária do empregador. Outra situação também, nós não vamos poder contratar menores. Menores de 18 anos não podem. Aí que eu acho que o bicho vai pegar em Uberaba. Eu tenho a impressão, pelo menos conheço várias jovens que trabalham como babás, que são menores de idade. Sim. E o que vai acontecer com essas meninas? Olha, Trabalhar não pode. Esse é o lema do Brasil, né? Menor pode tudo, menos trabalhar. Com certeza. Infelizmente, essa lei realmente não vai poder contratar os menores de 18 anos. No âmbito familiar não pode. Os menores que estão empregados hoje, as menores estão na marca do pênalti. Sim. Porque ninguém vai querer bancar o risco disso. Né? O risco é muito grande, porque aí vem a questão da multa, do Ministério do Trabalho, que eventualmente vai poder fazer uma fiscalização, desde que informe que vai fazer essa fiscalização, marque o horário. É um risco que o empregador pode correr, que eu não aconselho. E eventualmente pode cair no ECA também. Com certeza. Aí, nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Falando sério, está de volta. Nós estamos conversando aqui com o doutor Kleber de Alcântara Chagas, que é o vice-presidente do Sindicato Patronal dos Empregados Domésticos. Doutor, nós falávamos no bloco anterior sobre a situação das menores que trabalham.
e, obviamente, vão ser demitidas. E elas serão demitidas, assim, por imposição da lei e sem direito algum? Por imposição da lei. O direito vai ser questão, vai ser o aviso, ela não vai ter direito ao FGTS. Como operador do direito, o senhor acha de uma decisão dessa? Vai haver questionamento. O que de negativo pode ter para uma menina que eventualmente esteja trabalhando com uma família? Olha, muitas dessas meninas, né, que a gente pode falar dessas menores, elas desenvolvem um papel de pessoas responsáveis aí, né, claro, com o âmbito familiar, cuida dos seus filhos. É assim, realmente vai ter questionamento. Eu acredito eu que possa até ter uma ação de inconstitucionalidade com relação a esses artigos aí. Só que até julgar, né? Esse é que é o problema. Que a gente vai penar, quer dizer, até chegar no STF e assim ele chegar nessa situação. Claro que pode, às vezes, uma decisão do juiz aí determinar uma liminar para que ela possa continuar sendo contratada. E aí é no âmbito estadual ou federal? No âmbito federal. No âmbito federal. Agora, aquela história, né? Em se tratando de legislação e de fiscalização das pessoas que têm residência fixa e tudo mais, que é o caso do patrão, é muito fácil fiscalizar se está ou não empregando menores, né? Uhum. Mas a questão do tráfico de drogas, do crime organizado, de quem está vendendo DVD pirata eventualmente para se sustentar, qual fiscalização existe? Pois é. Né? Em cima do ilícito que compromete realmente a sociedade, nada. O Ministério do Trabalho, né, essa lei, ela prevê a questão da fiscalização pelo fiscal do trabalho. Claro que essa fiscalização, ela vai ser de forma antecipada, avisando o empregador que ele vai no Porque, afinal de contas, ele estará indo numa residência, né? Ele não estará indo no comércio. Ele vai até na sua residência, vai marcar com você, não tem outra solução. E você poderá se esquivar da fiscalização? Falar, por exemplo, olha, só tem tempo agora em dia 18 de agosto do ano que vem. Acredito que não. Acredito que não. Ele provavelmente, claro que isso aí ainda vai ter uma outra questão que vai ser regulamentada dentro no próprio Ministério do Trabalho. Mas, claro que você não pode se negar, senão depois aí, às vezes vai ser uma fiscalização coercitiva, aí é complicado, né? Com a ajuda de policiais, pessoas... É uma situação constrangedora. Muito constrangedora. É porque acredito que patrão nenhum vai se furtar também, especialmente aquele que não trabalha todos os dias, porque quem trabalha de segunda a sexta fica meio complicado, né? Porque no sábado e domingo o fiscal não trabalha. À noite também ele é incapaz de ir lá fiscalizar. Só se tiver um plantão. Como é que vai harmonizar isso? Provavelmente ele vai com hora marcada. Vai ter então ele pedir para que esse empregador deixe uma pessoa lá responsável para poder recebê-lo. O senhor é operador do direito, vai entender melhor a minha pergunta. O senhor acredita que essa fiscalização existirá realmente? Olha, vai ser mais branda. Ela vai existir, mas com... Será principalmente a partir de denúncia. Denúncia. Né? A mais vai ser denúncia, através de denúncia. Não vai ser aleatoriamente, não. Vai ser através de denúncia. Como patrão, o senhor acha que foi positiva essa legislação? Mais uma vez, eu até vou colocar aqui, para a gente poder acertar essa relação, porque a gente sabe que a empregada, ela está no âmbito familiar, ela trabalha muito. Então, eu acho justo essa lei, para que venha realmente equiparar ao funcionário que está trabalhando numa empresa, num outro estabelecimento. Embora, acredito eu que nesse primeiro momento pode haver uma certa vazão de dispensa de funcionários, mas logo se encaixa. O senhor, com esses números que o senhor disse aqui sobre o FGTS, sobre aquele fundo de reserva lá por causa de demissão, etc. e tal, quanto é que o empregado passará a custar para o patrão a mais? 20%. 20%. Por quê? Na verdade, assim, ele 8% a mais do que ele já estava pagando. Porque ele pagava 20% 12% de recolhimento previdenciário. Era só o que ele pagava, né? Sem contar o vale transporte, que a gente não estamos colocando isso aí. Mas se for colocar em termos de percentual, hoje o valor é 20%. Ele está adicionando 8%. Então a diferença alíquota que ele estava pagando anteriormente para hoje vai ser uma diferença a mais de 8%.
que ele, claro que através desse recolhimento dos 3,2% que é a multa, ele vai estar se resguardando para futuramente, numa dispensa, ele já ter aquele valor lá. E até mesmo por uma segurança do funcionário, para evitar que esse funcionário não tenha condições de receber o que ele é de direito. Quando o senhor disse acreditar que haverá demissões, essas demissões serão decorrentes do fato de se aumentar os encargos, ou aumentar o encargo, ou porque o pessoal hoje ganha menos que o salário mínimo e com a legislação isso vai precisar ser ajustado? Olha, menos que o salário mínimo, eu acho muito difícil ainda ter emprego. Claro que existe. Nós sabemos que existem empregados aí que ganham menos que isso. Mas não chega a ser uma realidade do mercado? Não, no nosso mercado não. Tem funcionários domésticos aí, vamos citar a questão de babás que tem remuneração boas aí de até R$2.000. Então, quer dizer, tem muita gente formada que está desempenhando essa função. Ela está deixando de desenvolver a função dela como que estudou, formada para poder voltar, não desmerecendo a questão do doméstico, mas que hoje está compensando mais do que ela trabalhar na função dela que ela formou mesmo. Voltando à questão da menor, o sindicato vai orientar os patrões a demitir? Ou vai deixar ao livre-arbítrio de cada um? Nós vamos alertar. Aí a questão da opção vai ser do empregador. Porém, claro que existe empregador que ele quer manter aquela funcionária. Nós vamos orientar ele, nós podemos até propor uma ação para questionar isso aí, a inconstitucionalidade disso aí, através do sindicato em favor do empregador. Porque tem empregador que... De iniciativa o sindicato não fará. Precisará que os patrões mostrem a necessidade disso. Sim, até mesmo porque, embora nós vamos no interesse do empregador, se o sindicato das domésticas, né, eventualmente, eu teria que estar partindo delas para elas entrar com ação de constitucionalidade com relação a esse artigo. Que veta. O senhor vê, num país do jeitinho, a possibilidade de se manter a menor trabalhando em casa sob uma outra roupagem ou não? Vai haver alguns casos, sim, mas corre um risco muito grande, porque se hoje o Ministério da Infância e Juventude ele tiver conhecimento que existe o trabalho de um menor numa residência, ele pode impetrar uma ação contra esse empregador, porque ele está descumprindo. Corre o risco, né? Muito grande. Ao se manter o menor trabalhando, com certeza, e até de no amanhã ter uma discussão qualquer e a coisa enveredar por outro caminho. Com certeza, mas aí não só da Inválida de Infância e Juventude, como também o Ministério Público do Trabalho. Ele pode implementar essa ação. Doutor, o fato de os empregados terem sindicato, que eu nem sei se é anterior ao sindicato dos patrões, que te confesso que para mim foi uma surpresa saber que Uberaba tem um sindicato patronal dos empregados domésticos. Surgiu em função da lei ou já existia? Não, surgiu em 2013, antes da promulgação da lei. Então é novo e é posterior ao sindicato das domésticas. Sim. O fato de os dois lados terem sindicato facilita muito o entendimento. Com certeza. Porque aí se trata no coletivo e não no caso particular. Sim, com certeza. Vai ser bom para as duas partes. Doutor Kleber, muito obrigado pela sua presença, Edson, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. A todos vocês, obrigado e até a próxima semana.